Lucas, capítulo 15. Aqui Jesus disse uma parábola que mostra dois tipos de hijo. Dois tipos de pessoas que há na igreja. Disse assim: dijo además, um homem tinha 2 hijos. O menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Usted já vê por aí uma atitude deste hijo de falta de respeito, de consideração, de amor a seu padre. Por quê? Você sabe que você só lo hereda quando a pessoa muere, sim ou não? Ele estava desejando quitar ao padre de sua vida. Ele queria apartar-se. Há aqueles que chegam a venir à igreja e quando começam a ser bendecidos, tomam suas bendições e Deus muere para eles. Aí disse assim: não muitos dias depois, havendo juntado todo, o hijo menor se foi aonde? Uma região lejana, e allí desperdiciou seus bienes vivendo perdidamente. Ele continuava demonstrando total desprezo a seu padre. Primeiro, ele quis desvincular-se de todo de seu papá. A vida de ella está totalmente separada. Esse hijo, ele buscava uma separação completa, por isso que ele não deixou nada. Há pessoas que elas, em um dado momento de sua vida, é como se Deus nunca existiera. Ele queria distância. Você vê quando a pessoa está mal, a primeira coisa que faz ela é querer apartar-se de Deus e de todo o relacionado a Deus. Quando está mal, não quer saber da igreja, não quer saber de nada da igreja, não quer que lhe hablem. Você vê que interessante, ele estava tão interessado em obter seus bienes para depois perdê-los. Vê que coisa, sem sentido. Porque uma vez que você perde a intimidade com Deus, você perde o entendimento espiritual. E você vê que Deus, como padre, no papel desse padre, que pode ser Deus. Há coisas, senhores, em la vida, que você, como padre e madre, sabe o que digo. Há coisas que você não los pode impedir, sim ou não? Quando lo hubo malgastado todo, vindo uma grande hambre naquela região, e ele começou a passar necessidade. Que aunque seu padre era muito rico, não poderia ser nada por ele. Deus não pode ser nada por mim se eu não estou com ele. Deus disse assim: eu sou ele Senhor e não cambio. Deus não sai de aí. Deus é imutável, ele não cambia. Quem se aparta é a pessoa. Aí disse: entonces foi e se allegou a uno de los ciudadanos de aquela região, el qual lo enviou a su campo para apacentar los cerdos. Você sabe que é para um judío apacentar cerdos? Em Levítico capítulo 11, disse na lei de Moisés que o cerdo era considerado um animal impuro. Era
el colmo de la humillación. Quando uma pessoa se aparta de Deus, isso não há como evitá-lo. Se lo asseguro, ela vai a passar por lo que ela mais teme. Ela passa a ter comportamentos que ela, em sua condição espiritual anterior, ela considerava malo. Sem Jesus nós quedamos, você entende a palavra desfigurados? Porque o diabo, ele distorciona. Então, quando uno está sem Jesus, a vida queda como o mundo al princípio, desordenado e vazio. Porque é isso o que Satanás faz. Quando você abandona Jesus, ele vai levar você por onde você mais teme. Ele vai querer humilhá-lo, humilhar-me, para fazer coisas que hierem meus princípios. Nunca se olvide disso. E ele desejava saciar-se com as algarrobas que comiam os cerdos, e nadie se las dava. Era muita humilhação. Então, volvendo-se em si, dijo: quantos jornaleiros em la casa de mi padre têm abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Aqui, quando disse volvendo em si, sabe que é volver-se em si? É arrepender-se. Ele entendeu que ele estava sendo mal. Aí ele sigue falando, não? Me levantarei. Atitude. Primeiro se arrepentiu, depois me levantarei. Irei a mi padre. Le direi: Padre, he pecado contra el cielo e ante ti. Que é isso? Confessou seu pecado, reconheceu, se humilhou. Aí disse assim: já não sou digno de ser chamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleiros ou empregados. E assim ele se programou. Ele disse: eu vou allá, vou apresentar-me e vou a dizer, porque ele pensava, assim nós outros seres humanos pensamos equivocadamente, que Deus não nos vai perdonar, que já não vai ser igual, que não tendré mais o Espírito Santo se eu me apartei, que eu não tendré a mesma comunhão com Deus que eu tinha antes. Isso pensa uno. Aí disse assim: se levantou e foi a seu padre. Quando todavia estava lejos, seu padre lo viu e tuvo compaixão. E que é isso? Corrió e se echou sobre seu cuello. Mira como Deus é padre. Nem sequer ele se havia cercado. De lejos, quando lo viu, lleno de compaixão, correu hacia ele, se echou sobre seu cuello e lo besou. E é mais, não se olvide de um detalhe: com que trabalhava ele? Cerdos. Seguro deveria estar muito bem limpo, verdade? O papá se importou como ele estava apresentado? Deus não se importa como você está, meu amigo. Não importa se você decide volver-se a Ele, Ele está aí. Nunca, esse padre nunca deixou de amar esse filho. Ele se foi, mas o amor por ele nunca cessou, nunca acabou. Deus não cambia. El hijo dijo: Padre, he pecado contra ti, el cielo e ante ti, já não sou digno de ser chamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: saquen de inmediato el mejor vestido, vístanlo, póngalo un anillo en su mano y calzado en sus pies. El papá mal dejó el terminar de hablar e mandou sacar uma roupa. Amém? Aqui disse: mandou sacar de imediato vestido, que significa honra. Honra.
Depois dijo, póngale un anillo, autoridade de hijo, amém? E calçado em seus pés, porque andavam descalços os escravos, pero os hijos andavam. Então ele estava honrando, dando autoridade, dizendo, eres livre, já não eres escravo de nada, te hago livre. Aí disse, traigan el terneiro engordado e mátelo, comamos e regocijémonos, porque este mi hijo estava muerto e ha vuelto a vivir, estava perdido, ou seja, desorientado. Su hijo maior estava no campo quando vino se acercou a la casa, oyó la música e las danzas. Depois de chamar a uno de los criados, le perguntou, ¿qué era aquello? Este le dijo, tu hermano ha venido e tu padre ha mandado matar el terneiro engordado por haberlo recebido sano e salvo. Então ele se enojou e não queria entrar. Ele estava enojado. Que às vezes a pessoa está na igreja, é como este hijo. Ela não se alegra com a alegria de Deus. Ela não se regozija com outro sendo salvo. Não se alegra com o testemunho de outra pessoa. Saiu, pois, su padre e lhe rogava que entrara. Pero respondeu ele e digo a su padre, he aqui tantos anos te sirvo e jamás he desobedecido tu mandamento. Nunca me has dado um cabrito para regocijar-me com mis amigos. Ele estava em la casa, mas não tinha intimidade com ele, papá. Ele não tinha intimidade. Ele se apresentou como servo, não como hijo. Ele disse, eu te sirvo. Eu trabalho, hago as coisas bem. Já é aquele hijo na igreja que ele frequenta a igreja, mas ele não tem intimidade com Deus. Ele frequenta a igreja, é membro da igreja, mas não é hijo de Deus. Desfruta de alguns benefícios na igreja, pero não é hijo, não tem intimidade, não tem relação com Deus. Só cumpre obrigações. Ele diz, eu cumpro obrigações. É aquele que diz assim, eu não falto domingo. Mas durante a semana ele não ora, ele não lê a Bíblia. Quero el terneiro, quero honra. Você vê que ele não queria nem desfrutar com seu padre. Ele disse, nunca me diste um terneiro para que eu desfrutara com mis amigos. Não é que ele queria convívio com ele padre. E eu pensava, que tipo de hijo somos? Que tipo de hijos somos? Que só cumpre o dever, a obrigação? Mas vale aquele que se arrepende, mas vale aquele que reconhece. Aí ele diz assim, pero quando vino este tu hijo, ni su hermano ele dijo. Ele não disse assim, mi hermano, ele disse este tu hijo. Quando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes com prostitutas, has matado para ele terneiro engordado. Normalmente as pessoas que não são hijas são faltas em misericórdia, não são misericordiosas. Então seu padre lhe disse, hijo, tu sempre estás comigo e todas minhas coisas são tuyas. Ou seja, ele nunca viu isso. Pero era necessário alegrar-nos e regozijar-nos, porque este tu hermano estava muerto e ha vuelto a vivir, estava perdido e sido salvado. Eu quero fazer uma oração por você que quer, o bispo, eu quero decidir minha vida. Decida sua vida. Pergunte-se, que hijo sou eu? Ele que se hace independente ou ele indiferente? Eu me preocupo em agradar a Deus. Cuide de sua vida com Deus. Amém. Senhor, eu he caminado sem rumbo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, me enganei a mim mesmo
manché la pureza y me fui apartando de ti. Pero he regresado